Atos 17, do verso 16 até o verso 34. Atos 17, do verso 16 ao 34, um episódio muito importante sobre esse tema. O apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Vamos ler juntos? Atos 17, verso 16, diz assim: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Aqui na King James fala Stranger Things, tá vendo? Coisas estranhas. A King James, você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Não é suficiente viver o evangelho interiormente. Nós precisamos manifestá-lo. Jesus, ele nos ensinou sobre o papel do discípulo em mudar os seus ambientes. E é interessante que Jesus utilizou um vocabulário superlativo. Olha só, ele não diz assim: vocês são o sal de uma parte do mundo. Ele diz: vocês são o sal da terra. Olha só, são palavras superlativas. Olha a extensão. Vão por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura, está escrito em Marcos. Ele diz: vocês não são a luz de um pedacinho do mundo. Não, vocês são a luz do
mundo, do cosmos, do mundo. Então Jesus ele utiliza um tipo de vocabulário que já modula a expectativa da influência que a igreja vai exercer. Aliás, ele disse, olha, o reino de Deus é como uma semente muito pequenininha, mas que cresce e se torna a maior das hortaliças. E nela as aves vêm e constroem os seus ninhos. Olha que bonita a imagem que Jesus utilizou. Quando Jesus está em Mateus 10, no primeiro envio dos discípulos, ele também diz algo impressionante sobre a magnitude da extensão da influência. Embora o primeiro envio seja as ovelhas de Israel, ele já diz assim, porque vocês vão ser entregues e vocês vão falar por causa do meu nome diante de reis e governantes dos gentios. Isso era uma coisa impressionante, porque era um grupo pequenininho de pescadores, de homens muito simples. E Jesus falando com aqueles pescadores, com aquele grupo ali, Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores. E Jesus fala, vocês vão testemunhar diante de reis, diante de autoridades. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Jesus já está ali é uma profecia que ele está dizendo. Ele já está modulando. Olha, então Jesus não chamou nenhum dos seus discípulos para uma vida insípida, uma vida que não faz diferença. E esse é um problema dos dias de hoje. Jesus ele enviou a gente para influenciar, como estamos estudando na nomenclatura aqui da conferência, todas as esferas do mundo, todas as esferas da sociedade. E ele também disse que nós enfrentaríamos hostilidade. Ele diz, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. O problema do mundo hoje é que é uma igreja um pouco Bob Goods, assim, Bob Goods. É tudo muito colorido. Jesus não falou, eu envio vocês como ovelhas no meio de ursinhos carinhosos. Não foi isso que ele falou. Eu envio vocês ovelhas no meio de ovelhas. Não, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. O lobo despedaça a ovelha. Então, o evangelho tem um chamado radical. O problema hoje é que muitas pessoas querem viver uma fé edredom quentinho, sabe? Uma fé domesticada. Não, Jesus ele é indomesticado. O vento sopra onde quer, o Espírito sopra onde quer. Então, Jesus ele tem um vocabulário muito forte. Ele coloca na igreja, desde o início, nos seus discípulos, uma mentalidade de martírio. Olha as expressões, tomar cruz, negar a si mesmo, né? Entregar a vida. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. Então, nem todo cristão, nem toda cristã será martirizado pela sua fé, ou seja, vai ser brutalmente assassinado por manter a sua fé. Mas todo cristão é chamado a ter uma mentalidade de mártir, estar disposto a testemunhar com amor até as últimas consequências. Quem aceita mais uma vez o chamado de Jesus? E por todo mundo testemunhar Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, repito, não é suficiente viver o evangelho internamente. Nós precisamos manifestá-lo. Isso é possível e isso é esperado da igreja quando nós lemos o Novo Testamento. O apóstolo Pedro tem um comentário interessante sobre isso. 1 Pedro 2, verso 12. Pedro ecoa as palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando disse, olha, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai no céu. Pedro estava lá quando Jesus falou isso no Sermão do Monte. E aí ele vai escrever assim na primeira carta, capítulo 2, verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha o que Pedro fala. Vivam uma vida exemplar. Vivam uma vida para a glória de Deus em todas as áreas. Amém, queridos? E mesmo que baseado em mentira o mundo venha perseguir vocês, lá no fundo eles sabem que vocês praticaram o bem. E eles vão lembrar disso no dia da intervenção de Deus, no dia da volta do nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui no texto de Atos 17, um paradigma, poderíamos dizer, um modelo. Paulo atravessando ambientes. Paulo, aqui a igreja em Atos, na verdade, em todas as páginas de Atos, nós vamos encontrar essas palavras se cumprindo na vida da igreja. A igreja reunida em tudo que é tipo de lugar. Aliás, essa foi a acusação que a liderança religiosa fez contra os discípulos de Jesus. Vocês encheram Jerusalém inteiro com essa doutrina.
Onde tinha um espaço, a igreja estava lá testemunhando. Onde tinha uma esfera, onde tinha um lugar, a igreja estava lá. Vocês encheram a cidade com essa doutrina. E aqui, esse aqui, gente, é um texto tão poderoso. A gente poderia ficar aqui falando muitas horas sobre esse texto. Há várias maneiras de estudar o discurso de Paulo. Mas o que eu queria fazer nesses minutinhos que a gente tem aqui, dentro do tema da conferência, é a gente perceber como que Paulo atravessa 4 diferentes ambientes em Atenas. Atenas, uma cidade histórica. Atenas é onde é o berço da democracia. Olha só, a gente fala de democracia todo dia no jornal, está escrita essa palavra. E Atenas é o berço da democracia. Tem gente que fala, ah, não, a democracia é dos gregos. Não, a democracia é dos atenienses. Os atenienses vão ficar chateados com você. É a mesma coisa que falar que o queijo canastra é brasileiro. Não, é mineiro. Amém, queridos? Queijo canastra é uma coisa específica de Minas Gerais. É que é mineiro. Então, a democracia quer dizer, o princípio da maioria como forma de regulação política, como sistema de governo, como modo de organizar a polis. Né? A regra da maioria existe. Você vai sair daqui a pouquinho, fala para quem está do seu lado aí, vou te pagar uma pizza, profetiza aí na vida do seu irmão, olha aí, olha aí. Você falou mesmo, hein? Você falou mesmo. O irmão está tirando mesmo, você não está perdoando aqui não, Rafa, olha só. Vai chegar lá na mesa, como é que vai ser? Não vai ter uma democracia? Qual sabor você quer? Meia assembleiana, meia presbiteriana, não é assim? O que a maioria quer? Não é assim? A gente usa ou não usa? A gente usa a regra da maioria que é para criar um consenso ali. Né? Não pede pizza de quiabo, está repreendido. Resistir ao quiabo e ele fugirá. Tem que pedir pizza que todo mundo gosta. Quem está entendendo? Não é assim? Os atenienses elevaram o princípio da maioria a uma forma de governo. Olha só, a democracia. Atenas é o lugar onde os maiores filósofos ensinaram. Sócrates, seu discípulo Platão, o discípulo de Platão, Aristóteles, ensinaram em Atenas. Então, Atenas é um lugar muito importante na história da humanidade. É claro que nessa época aqui do texto bíblico, Atenas não tinha o mesmo glamour de outrora. Já era uma cidade decadente em relação à sua própria história. Nós não estamos mais no auge de Atenas. Na época do texto aqui de Atos, por exemplo, a cidade de Alexandria era um polo intelectual muito mais importante. Inclusive tinha a biblioteca, a famosa biblioteca de Alexandria, que se perdeu, pegou fogo. Era o HD da humanidade, meus irmãos. Nós perdemos, então são períodos de retrocesso no conhecimento, pegou fogo. Tem conhecimentos que não foram recuperados até hoje, se perderam para sempre. Conhecimentos, práticas, sabedorias do passado. Então, Atenas não tinha mais aquele glamour de outrora, mas ela não era uma cidade importante. Até hoje é importante Atenas. Até hoje, quando fala de Atenas, espera aí, por causa de tudo que aconteceu ali. Então, Paulo está lá em Atenas. E o texto começa então dizendo, verso 16, que enquanto ele estava em Atenas, ele não ficou parado. Aqui é muito bonito no apóstolo Paulo, na igreja. A igreja, você não foi chamado para ficar parado. Você não foi chamado para ser uma pessoa sonsa, tá bom? Então, que Deus te dejumentize, amém, querido? Sai esse negócio de ser uma letargia, de ser uma pessoa preguiçosa, de ser uma pessoa avoada, que não está nem aí para nada. Não, Paulo estava num período de espera em Atenas, e ele não ficou à toa. Um cristão não fica à toa. Ele começou a fazer uma exegese cultural, uma leitura do ambiente. E ele reparou que ali tinham muitos ídolos. A cidade estava cheia de ídolos. Essa linha de Atos dos Apóstolos, ela é atestada, corroborada por toda a literatura pagã daquele período, a literatura não cristã daquele período. Tem 3 exemplos muito famosos. Né? O texto de Pausânias, que diz que em Atenas tinha mais ídolos que o restante da Grécia inteira. Atenas sozinho tinha mais ídolos do que todo o restante da Grécia. É um texto conhecido. O texto de Plínio dá até um número. O texto de Plínio é um texto que afirma que havia cerca de 30 mil estátuas, 30 mil monumentos, 30 mil ídolos
em Atenas. E outra frase muito conhecida de Petrânios, que diz que era mais fácil encontrar um ídolo em Atenas do que gente. Você encontrava mais pessoa, mais ídolo do que pessoa. Era mais fácil esbarrar com deuses do que com homens em Atenas. E Paulo ficou indignado. Por quê? Porque no entendimento cristão, sacrificar a um ídolo é sacrificar a um demônio. Sacrificar a um ídolo é sacrificar um demônio. É isso que Jesus falou. Inclusive, não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve mamon, o dinheiro. Jesus, ele inclusive usa a palavra mamon, que significa riqueza, na tradução moderna, dinheiro, prosperidade, como um rival espiritual. E é uma impossibilidade espiritual você servir Deus e servir o dinheiro de acordo com Jesus. Então, aqui nós vemos a santa indignação de Paulo. A santa indignação. Então, uma pessoa cristã, ela não é uma pessoa insensível espiritualmente. A igreja ela vai avançar para pregar em todas as esferas da sociedade, porque ela foi salva por Jesus. E você não foi salvo por Jesus para viver numa torre de marfim, alienado. Nós não podemos pregar em púlpitos de marfim alienados da realidade. Nós não podemos... Paulo, ele estava em Atenas e ele começou a sentir a dor daquela cidade. Ao ver aqueles ídolos, ele viu o vazio espiritual, o desespero daquelas pessoas sem Deus. Aquelas pessoas que estavam alienadas do conhecimento do Evangelho. E ele então ficou indignado. Ele ficou ali, sabe, com uma angústia, observando. Eu queria encerrar essa introdução dizendo isso. Estou terminando a introdução. Louvado seja Deus, olha só. Que Deus abra os seus olhos para a realidade em volta de você. Que caiam as escamas das mentiras dos seus olhos. Que saia o comichão dos ouvidos. Às vezes tem um colega teu implorando do teu lado para você falar de Deus para ele. Um colega no trabalho, um colega na faculdade, mas você às vezes está insensível. Os grandes líderes na história da Bíblia, do mundo, da história da igreja, foram homens e mulheres observadores, curiosos, santa curiosidade. As paredes de um bairro gritam. O que está pichado? O que está escrito? Está falando, está gritando o que as pessoas almejam ali naquele lugar. Moisés não foi assim no deserto? Quando ele viu a sarça ardente, foi ou não foi? Ele observou. Coisa mais comum que tem é arbusto em chamas no deserto. É muito comum. Você vai para o deserto, você vê várias colunas de fumacinha assim no horizonte. É muito comum, muito quente. Então tem fogueira, a pessoa esquenta para fazer um almoço. Não é assim? Ela esquenta para fazer um almoço e fica lá um resto de fumaça, de comida. É muito comum. Só que Moisés estava observando que tinha um arbusto que pegava fogo, mas não era consumido. Quer dizer, ele observou por um tempo para perceber isso. Tem alguma coisa errada. E ele foi lá ver o que era. Ele foi lá, tinha uma sensibilidade para aquilo que estava acontecendo. Eu oro em nome de Jesus que nessa conferência, no final dessa conferência, Deus levante pessoas sensíveis aqui. Espiritualmente. Para ver as dores, para ver, sabe, onde tem pessoas sofrendo. E aí Paulo, então, vai passar por 4 lugares. E o primeiro desses lugares é a sinagoga. Olha o que o texto diz. Porque esse era o modus operandi da igreja. Primeiro eles pregavam na sinagoga. Primeiro pregavam para os judeus daquela região, que já conheciam, né, a palavra de Deus. A palavra, a antiga aliança. Então, ele diz assim, verso 17... Por isso, porque ele estava indignado com os ídolos, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias. Então, o primeiro lugar que Paulo vai é na sinagoga. E aqui tem algo muito interessante para quem está lendo Atos, porque diz que Paulo conversou tanto com os judeus como com os gregos tementes a Deus. E essa foi a causa da briga da igreja em Atos 6. Em Atos 6, quando a igreja começou, você vê que as viúvas de fala grega foram preteridas na distribuição das cestas básicas, do mantimento. E isso foi uma causa de briga na igreja. Foi uma causa de briga. Ao ponto... Peraí, por que está tendo privilégio para as mulheres... as judias e as viúvas de fala grega estão ficando por último? Não foi isso que Jesus ensinou para nós.
E aí então eles tem que organizar isso melhor. E aí eles vão orar e vão separar os diáconos, não é isso? E Pedro vai falar, nós os apóstolos vamos dedicar a oração e a palavra. E a igreja então se reorganiza para atender de modo equiparado todas aquelas mulheres que precisavam, todas aquelas mulheres que eram necessitadas. Agora é interessante que Paulo chega e ele então vai discutir na sinagoga, tanto com os gregos, como tementes a Deus, como os judeus. Que Deus levante pessoas nos dias de hoje para falar as diferentes línguas do povo de Deus. Porque tem pessoas que não entendem que o corpo de Cristo tem vários membros. Tem momentos que falta desenhar na Bíblia. Não pode todo mundo ser olho, todo mundo é olho, todo mundo olho. Não. Não pode todo mundo ser estômago, não pode todo mundo ser pé, não pode todo mundo ser mão. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, aqui, ó, conversando com todos os... Porque ele tinha uma compreensão que todos são chamados pelo mesmo Deus. Amém, queridos? Então aqui, você às vezes vai ganhar uma pessoa que o outro não vai alcançar. Deus vai te levantar para entrar numa área que não vai levantar o outro. Mas todos nós estamos servindo ao cabeça que é Cristo. A igreja não está acéfala, ela tem um cabeça e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele nunca diz assim, eu edificarei a sua igreja. A igreja não é nossa, a igreja é dele. Eu edificarei a minha igreja. E o apóstolo Paulo demonstrava essa maturidade. Hoje nós vemos jovens com comportamento tribalista, um comportamento primitivo, comportamento de clubinho, de tudo de clubinho. Vá para o inferno, amém, queridos irmãos? Precisa converter, a pessoa nunca evangelizou, nunca, graça de Deus, tocou a vida dessa pessoa. A pessoa com a cabeça desse tamanhinho, a cabeça obtusa, ele é o fiscal de Deus, ele fica julgando quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e ele próprio que está indo para o inferno. Jesus falou que os fariseus é que são assim. Lê Mateus 23, não sei o que eu estou falando. O fariseu, ele viaja para o outro lado do mundo para mandar uma pessoa para o inferno, Jesus falou. Ele não viaja para pregar e salvar e arrebatar as pessoas, como diz a Epístola de Judas, como que salvando do fogo. Ao contrário, ele viaja o mundo fazendo mal, ele viaja o mundo separando, ele viaja o mundo. Então que Deus levante aqui cristãos abençoados, amorosos, com discernimento espiritual, sabe, que vão elevar, amadurecer o nível das discussões, parar de drenar tempo. É claro, gente, que a gente tem que vigiar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É óbvio, isso é uma coisa, isso é beabá, gente, claro. Tem que zelar pela doutrina, é óbvio, tem que zelar pela vida abençoada. Agora, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse comportamento mesquinho, sem amor, sem generosidade, sem a mínima compreensão da história da igreja, da grandiosidade da igreja, da grandiosidade do nosso Deus, amém, queridos? Como Deus é maravilhoso. Então o apóstolo Paulo estava indignado com aquele pessoal. Ele está ali naquela esfera, naquele ambiente ali religioso, onde supostamente as pessoas deveriam estar fazendo a diferença. Elas estavam ou não estavam? Não estavam fazendo a diferença. Tanto é que Paulo começou a discutir com eles. Peraí, vocês fazem parte do problema ou da solução em Atenas? Vocês fazem parte dessa indústria de idolatria? Porque não é comum. Paulo era um homem viajado. Paulo conhecia, só em Atos, 3 voltas ao mundo conhecido da época. Peraí, não é normal. O tanto de idolatria que tem aqui não é normal. Vocês estão pregando o evangelho aqui? O que vocês fazem? O que a igreja está fazendo? O que essa comunidade está fazendo? O que vocês fazem com o tempo de vocês? Tem umas pessoas que eu olho que eu, sinceramente, eu não sei o que a pessoa faz com o tempo dela. A televisão é uma máquina de destruir o tempo das pessoas. Mídia social é uma máquina de alienação das pessoas. Fica vendo, você fica viciado naquilo ali. Então, um país como o Brasil, você vê o estrago que coisa de jogatina está fazendo no país. Aí saem os dados. A grande maioria é analfabeto funcional no Brasil. Não consegue interpretar 2 linhas de texto. Então é massa fácil de manobra. Que Deus levante mestres no nosso tempo. Que Deus levante homens e mulheres que vão mudar essa situação. É isso que Paulo estava indignado. Gente, o pessoal aqui é alienado espiritualmente. O que vocês estão fazendo? E Paulo chegou e Paulo começou a discutir com eles. Então, muitas vezes nós precisamos, antes de influenciar esferas na sociedade, começar com os de dentro. Quem está entendendo? Amém, queridos? Debaixo do nosso nariz. Debaixo do nosso... O que a gente está fazendo com o nosso tempo, com as nossas reuniões? O que a gente faz com o nosso tempo precioso? E aí, o apóstolo Paulo, ele dá uma bronca, porque tem muita igreja assim, tem muita igreja querendo falar de influenciar,
ele não influencia nem dentro do próprio espaço do culto. Não é o caso do alcance, que a gente vê aqui excelência, vê amor, vê carinho. Tem lugar que você vai, você já é maltratado, quando vai entrando na igreja já é maltratado. Para eles não conseguem tratar bem as pessoas aqui dentro, vão tratar quem lá fora? Esse é o argumento que Tiago usa em Tiago 2. Ele fala, peraí, dentro do culto de vocês fazem acepção de pessoas? Como que vocês vão pregar o amor de Deus lá fora? Se em Deus não tem acepção de pessoas. Isso não sei o que estou falando, tá Tiago 2. Está desenhado em Tiago 2. Porque em Deus não há acepção, Deus não há parcialidade. Então tem que ter amor. Se a igreja não é o primeiro lugar que derruba as barreiras do racismo, da etnia, se a igreja não é o primeiro lugar onde vai ter carinho, amor, não tem esperança para o mundo. Não tem esperança. Se o sal perder o seu sabor, não servirá para mais nada. Então, às vezes, a transformação em uma sociedade começa no nosso próprio culto, na nossa própria reunião. Espera aí, a gente precisa conversar o que está acontecendo com a gente. Tem algumas comunidades cristãs que elas são nominais, apenas nominais. Se tirar elas do bairro, sabe qual vai ser a diferença? Vai melhorar o trânsito, misericórdia. As pessoas vão agradecer que a igreja sai, porque ela não faz nenhuma diferença no entorno. Nenhuma diferença no entorno. Uma vez, 20 anos atrás, quando eu liderava jovens lá na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, a gente fez essa pesquisa com algumas pessoas no bairro que não sabiam que existia o nosso culto de jovens. Falei, não é possível que a gente está aqui tantos anos no bairro e tem famílias inteiras que não sabem que tem um culto de jovens, que tem o nosso trabalho aqui, que a gente reúne 4.000 jovens todo sábado. Como que eles não sabem? Não é normal. A gente precisa ser mais proativo. Nós montamos um projeto chamado Cartas Vivas. Cada um dos jovens escreveu uma folha à mão. Fizemos curso de caligrafia para alguns antes, mas aí cada um escreveu o seu testemunho, como Jesus mudou a sua vida. Aí cada um escreveu, bem legal, cada um escreveu o testemunho, nada de IA, nada de ChatGPT, testemunho de conversão. A pessoa escreveu, pessoas alfabetizadas foram lá e escreveram, nós oramos pelas famílias, fizemos uma campanha de oração, oramos pelas famílias, e especialmente na época, oramos pelos jovens, oramos pelas crianças do bairro inteiro, o bairro Dona Clara. Aí a gente envelopou, um sábado de manhã, a gente saiu de porta em porta, tocando campainha, falando, tem uma carta de um jovem da igreja, o quê? Para mim é... Aí entregava para as pessoas, orava para algumas pessoas, algumas só deixamos a carta. Gente, nunca nossa igreja recebeu tantas ligações como aquela semana. Um monte de pessoas, eu tenho uns meninos endemoniados, vou mandar para o culto, eu não sabia que tinha. Aqui na rua, olha, eu não sabia. E as pessoas começaram a agradecer, que legal, vocês estão orando por nós, eu vou visitar. Quer dizer, é o que Paulo está falando, vocês vão ficar parados aqui. Hoje, a gente vê igrejas com comportamento vitimista. Em vez de ser diferente, você tem que ser uma pessoa inofendível, louvado seja Deus. Nem existe essa palavra, aleluia. Você não pode ser o cristão, ele tem que ter, maior resiliência. O fruto do Espírito dá domínio próprio para a pessoa. Mansidão, uma maior capacidade de resistir provocações. Não é qualquer coisa que pode te deixar, toda hora, uma lesma derretendo no sol. Qual o seu problema? Não adianta seguir Jesus da boca para fora. Não adianta seguir Jesus. Esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim, não tem vida, não tem vontade de anunciar o evangelho, então tem alguma coisa errada. Eu já contei 1000 vezes isso aqui do meu colega da igreja que desviou, o e-mail dele é surimicantas@hotmail.com. E aí ele desviou e o e-mail continuou falando em língua. Não adianta nada. A camiseta, tatuagem evangélica, adesivo no carro evangélico, e você é uma pessoa que mais precisa ser evangelizada, é você. Então, olha isso aqui, a igreja às vezes reclama do que ela não tem, mas não faz nada com o que tem. Às vezes está reclamando de uma porta que não foi aberta, mas tem um monte de portas abertas que a igreja não está usando, que você não usa na sua vida. Às vezes você está reclamando de um dom que você não tem, mas e os dons que Deus já colocou na sua mão? E as possibilidades que Ele já colocou para você? E um monte de gente que não conhece Ele, que você interage todos os dias, e você não fala de Jesus para nenhum deles. Você não fez coisas básicas, não deu uma Bíblia para ninguém. Os meus colegas de faculdade, um por um, eu dei Bíblia de presente. Você tem que semear a palavra, amém, queridos? Você tem que fazer por onde. Eu já contei milhões de vezes. Eu
Eu cometi um pecado, eu roubei a lista de chamada na escola, na faculdade. Mas eu me arrependi desse pecado. Eu xeroquei a lista e devolvi a lista de chamada. E aí eu guardei uma cópia e sabe o que eu fiz? Eu orei por todos os meus colegas, os 59 colegas da minha turma. Eu tive o prazer de casar 7 dos meus colegas. 3 deles são juízes hoje. Um deles é o juiz ateu. Ele falou, você pode fazer meu casamento, Davi? Eu falei, mas você nem acredita em Deus. Ele falou, mas o que importa é que você acredita, ele falou comigo. Eu falei, mas não é assim que funciona, eu falei. Meu amigo, não é assim que funciona, já pensou? Você vai morrer, vai lá para o inferno, o que você vai falar com Deus? Ele disse, eu vou falar que eu sou seu amigo. Eu falei, aí que você vai para o inferno mesmo. Aí que não tem solução para você. Você tem que ser amigo do filho do dono, que é Jesus. Você tem que ser amigo do filho de Deus. Não é assim. Então, que você possa fazer a diferença. Você pode abrir assim sua mão, Deus? Não queremos ser uma geração que fica murmurando. Não queremos ser como aquela sinagoga em Atenas, acostumada, acomodada, conformada com a idolatria. Coloca uma santa indignação nos nossos corações. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Colegas nossos que estão implorando por ajuda, que às vezes estão a um passo de cometer suicídio do nosso lado, e muitas vezes estamos vivendo vidinhas egoístas, vidinhas que nós não influenciamos nem quem está perto, quanto mais quem está longe. Muda isso na nossa vida em nome de Jesus, Senhor. Que os nossos talentos enterrados sejam desenterrados nessa conferência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir aí o nome de Jesus. Dá uma glória a Deus aí, alcance! Não é a religião que salva, é Jesus que salva. Não é a sinagoga que salva, é Cristo que salva. E às vezes tem pessoas que estavam acomodadas na sinagoga, mas a sinagoga não salva ninguém. É Cristo quem salva. Não é religião. Eu sou a pessoa mais evangélica de todas aqui. Isso não salva. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Meus 4 bisavôs pastores. Todo mundo da minha família é pastor. Cachorro é pastor alemão, outro é pastor belga. E não é a religião que salva. Não é a religião que salva. Ah, eu sou batizado. Nem todas as águas do oceano podem purificar o seu pecado, mas uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não é o sobrenome que salva, é o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Não há nenhum outro nome pelo qual vocês podem ser salvos. É o nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala na sinagoga. Começa a influenciar onde você está. Para de chegar no culto e sair assim, eu não recebi nada hoje. Quem que disse que você veio receber? Você veio entregar a sua adoração a Deus. Você tem que mudar de mentalidade. Você veio entregar, lê Romanos 12, como sacrifício vivo a Deus. Você não vai procurar o que eu vou receber hoje. Não, o que eu vou entregar? Qual vai ser a minha adoração hoje? Qual vai ser o cântico? O que eu vou colocar do meu coração para o Senhor hoje? Aí o apóstolo Paulo vai para o segundo ambiente, a ágora, a praça. Olha o texto. Ele diz, verso 17, então ele discutiu na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. O segundo lugar que o apóstolo Paulo falou, que ele também foi falar sobre Deus, sobre idolatria, foi na praça principal, que no texto grego é a famosa palavra ágora. Ágora. Ágora é onde acontecia a vida, o trabalho, as pessoas simples. O povo, era o lugar do dia a dia, era o lugar dos artesãos, era o lugar onde faziam os escambos, era o lugar onde as pessoas trocavam ali, compravam as suas coisas, e que Deus te use para você pregar nesses ambientes também, no seu trabalho, na rua. E aqui aparece uma expressão muito bonita que só aparece aqui em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. É um rapax, é uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia, que é quem estivesse ali. Essa expressão na NVI, Paulo falava, recebia quem estivesse ali. É uma palavra só em grego. É uma palavra só em grego. Para tuguichando, com perdão do meu grego imperfeito. Essa palavra só aparece aqui. Paulo recebia geral. Ele falava com todas as pessoas simples. Ele não fazia acepção de pessoas. Quem está entendendo? Amém, queridos? Ele falava com todos. Jesus lavou os pés de todos os apóstolos. Até de Judas Jesus lavou os pés. É impressionante. Ele ensinou a gente a amar todos. Até o inimigo.
Só Jesus que diz isso. Orar até porque te persegue. Por isso que o caminho é estreito. É irritante ouvir Jesus falar. Irrita. Porque a gente quer falar com quem a gente gosta. Só que esse é o pensamento do fariseu. Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, Sermão do Monte. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Só que não existe esse verso na Bíblia. Foram os mentirosos que inventaram. É um parasita. Existe amar o próximo. Aí colocaram, e odiar o inimigo, né? Não, aí Jesus falou, não, Jesus tirou esse parasita. E ame o inimigo e orem por quem persegue. Então a igreja não é autorizada a selecionar para quem ela prega e para quem ela não prega. Quem está entendendo? É para pregar para todos. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer isso explicitamente. Eu me fiz de tudo para com todos, para salvar alguns. Então, aqui nós temos que entender, a igreja tem que falar nas praças. Praça é o lugar que está todo mundo. A pessoa simples está lá na praça. E todos nós, nunca você tem que ser orgulhoso para falar de Jesus. Tem que ser sempre humilde. Nunca você pode levantar o nariz, não. Jesus lavou os nossos pés, amém, queridos? Você nunca fala com a pessoa como se você fosse o melhorzão, não. Não é assim que Jesus nos ensinou a testemunhar, amém, queridos? Eu estava numa igreja 2 domingos para trás, em Maceió, eu vi um testemunho tão bonito lá, que o juiz, um dos juízes mais importantes da cidade, da igreja, homem de Deus, e na igreja ele faz questão, ele trabalha como manobrista da igreja no culto. E aí foi um visitante, deixou o carro com ele estacionou o carro, e esse visitante ficou tão impactado que falou com o pastor no final do culto, pastor, a igreja é uma bênção, mas o que me marcou foi aquele irmão manobrista, ele é tão simples, ele é tão humilde, eu queria dar um dinheiro, ele está precisando, eu queria deixar com ele uma ajuda, o que ele precisar, eu estou tocado. Aí o pastor falou, não, ele não precisa. Não, mas eu quero. Não, irmão, você não está entendendo, ele não precisa. Não, mas eu acho que ele deve estar passando fome. Fala a verdade, pastor. Ele estava com uma cara tão assim, de simplicidade, de fome. Falou, não, aquele cara é o juiz, mais cuidado que ele vai mandar prender você, cuidado. Falei, o quê? Ele é o juiz. Não, ele é. Não, você confundiu. Eu falei, não, ele é o juiz, ele é o mais poderoso aqui. Só que na igreja, ele fala, pastor, aqui é todo mundo igual. Somos um em Cristo Jesus. O mundo tem essas divisões. Quem está entendendo? Quando chega na igreja não tem essas divisões. Paulo, como nós vamos ver, Paulo vai debater com um epicureu estoico. Paulo não é qualquer pessoa que teria capacidade de debater com Paulo. Só que aqui você vê o apóstolo Paulo conversando com a pessoa na praça. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E você se acha alguma coisa. Vá para o inferno, amém, queridos? E você se acha. Você acha que, não vou perder tempo. Eu vou sujar minha boca falando com essa pessoa. Eu não vou perder meus segundos preciosos da minha vida para falar. Quem você pensa que você é? Se Jesus lavou os nossos pés. Então isso é outra coisa que eu vejo. Não, eu só vou nas esferas certas. Eu vou na esfera VIP. Pastor, eu evangelizo na esfera VIP. Very important person. Eu evangelizo só nos lugares 5 estrelas, pastor. Só guia Michelin. Não, Paulo está falando, nós temos que falar para todo. Aliás, essa é a bênção da igreja. A igreja é a única mensagem, o evangelho, escuta isso, historicamente, a única mensagem que alcançou literalmente todo tipo de pessoa é a boa nova de Jesus. O rico, o pobre, o homem, a mulher, o militar, o civil, o iletrado, o culto, a criança, o jovem, o ancião, todo tipo de pessoa. Na Ásia, na África, todas as outras mensagens, ideologias, éticas, ela tem um perfil mais ou menos delineado. A fé cristã alcança todo tipo de pessoa. Louvado seja Deus por isso. O evangelho tem que ser pregado nas praças. Tem que ser pregado. É por isso que a igreja é chamada a amar as pessoas, amar todo tipo de pessoa. O cristão é ensinado a olhar para o outro, não como um consumidor, como eu posso me aproveitar dessa pessoa. Nós somos ensinados a olhar para os outros como eu posso servir. Nós somos ensinados a olhar como devedores. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. Eu separei alguns slides para mostrar para vocês, se puder colocar aqui, por favor, de alguns testemunhos nessa linha, alguns testemunhos sobre... Aqui tem esse quadro famoso, né, de Paulo pregando em Atenas, aqui, muito provavelmente aí uma imagem da Ágora, tá vendo? Mas próximo, olha só essa é a imagem do Abade Lepé.
que foi um clérigo francês que criou a primeira escola do mundo para surdos. E aí nasceu o que a gente chama no Brasil de Libras, Língua Brasileira de Sinais, foi influenciado pelo projeto desse Abade Epé. Ele criou, não existia isso. Nenhum lugar, não se tem notícia disso. Pelo contrário, muitas culturas, criança, percebia que a criança era surda, matava a criança, largava a criança. Mas no Evangelho, nós não aprendemos isso. Nós aprendemos que nós devemos amar todas as pessoas, amém, queridos? E ele enfrentou oposição, sabe onde? Dentro da própria igreja. Tinha igreja que falava, para que nós vamos gastar dinheiro para cuidar de surdos? Pessoas que não podem ouvir. Você acredita que tem as transcrições de debates? Tinham pessoas que argumentavam que surdos não poderiam ser salvos. Dentro da igreja. Olha a mentalidade demoníaca da pessoa. E Abade Epé foi um homem usado por Deus. Foi um homem usado por Deus para mostrar a palavra por A mais B e abriu portas. Olha que bênção que é o ministério de Libras ao redor do mundo, no Brasil, né? Linguagem brasileira de sinais, ao redor do mundo. No século XVIII, algo inovador, algo que hoje se tornou, no Brasil, muito difundido. Programas de televisão, na universidade, tudo tem que ter. Foi um homem de Deus, foi na fé cristã que isso começou, não foi em outro lugar. Outro exemplo, que seguiu esse exemplo, foi Louis Braille. Esse é o Louis Braille, que criou o sistema de leitura tátil. Louis Braille, ele era organista da igreja em Paris, tocava o órgão na igreja em Paris. Ele perdeu a visão por um acidente, bateu no olho dele, contaminou quando ele era criança, e ele ajudou um pessoal do exército. O exército já estava desenvolvendo um sistema de leitura tátil para combates noturnos. Tinha que comunicar no escuro, e muitas vezes não podia fazer barulho, então era um sistema que o exército estava criando, e Louis Braille era muito inteligente, e ele ajudou, então, a refinar, e aí foi batizado com o nome dele, né? O método Braille. O método Braille. Eu tive a alegria de conhecer, né, os monumentos lá ao Braille em Paris. É uma coisa impressionante o tanto de flores que tem, honrando, porque escrito assim, Braille deu luz àqueles que não podiam ver. Deu luz àqueles. No Brasil, o Braille é um direito nos remédios, nos elevadores. Quantos estão entendendo? Um homem de Deus. Quem quer ser usado por Deus? Para alcançar todas as pessoas. Outro exemplo, a gente poderia ficar aqui para sempre. O Exército da Salvação, um casal, William e Catherine Buff, final do século XIX, organizaram a maior agência do mundo que cuida de desabrigados. Eu estou terminando o meu doutorado na Faculdade de Direito da USP, no Lago de São Francisco, terminando doutorado em Filosofia do Direito, começo do ano que vem, se Deus quiser. E aí, eu fico emocionado toda vez que eu chego na São Francisco, porque quando você entra na faculdade, tem as caixas de donativos do Exército da Salvação. Algo que começou lá na Inglaterra, 150 anos atrás, abençoando vidas aqui no Brasil hoje, ao redor do mundo hoje. Por quê? Porque nós devemos pregar nas praças a todas as pessoas, amém, queridos? Aos que precisam. Mais outro exemplo. Esse é o Dr. Denis Mukwege. Alguém que conhece quem é esse senhor? Alguém que conhece? O Dr. Denis Mukwege, ele é pastor evangélico, vencedor do Prêmio Nobel da Paz e médico no Congo. Aquele recebendo o Prêmio Nobel da Paz, alguns anos atrás, 4 anos atrás, esse homem de Deus, ele médico. E na República Democrática do Congo, a guerra civil, por causa da guerra, muitas mulheres foram abusadas, violentadas sexualmente. E então, no período de reconstrução do país, um dos maiores desafios era recuperar essas mulheres, que todas pensando em suicídio, todas com comportamento autodestrutivo, sentindo que sua vida acabou, a sua dignidade acabou. E esse homem de Deus, em oração, ele é um pastor pentecostal, ele é médico e pastor da igreja pentecostal, Dr. Denis Mukwege. Ele orando, ele conta diversas vezes o testemunho dele. Ele diz que ele viu Deus nos olhos de uma menina abusada. Ele tem essa frase marcante: eu vi Deus nos olhos de uma menina violada, ele diz. E Deus o incomodou. Ele estruturou um projeto com uma equipe de médicos para reconstruir essas mulheres. Reconstruir essas mulheres que tinham sido abusadas na sua intimidade. E desse modo,
recuperar a autoestima delas, desse modo recuperar aquela parte daquilo que foi feito com elas, e um trabalho impressionante foi condecorado com o Nobel da Paz. Louvado seja Deus! A gente poderia ficar contando aqui exemplos. Os hospitais foram criados pela Igreja Cristã Bizantina, no ano 269, por Basílio Magno. O hospital mais antigo em funcionamento do mundo, o Hospital São Bartolomeu, em Londres, 1123. O hospital mais antigo do Brasil, a Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, os jesuítas. Queridos, nós poderíamos ficar falando aqui do trabalho da igreja, mas hoje Deus está nos desafiando a continuar essa obra. Amém, queridos? Mais um aqui para fechar essa parte, a irmã Roseta, Sister Roseta. Dá uma glória a Deus. Ela criou o rock and roll. Louvado seja Deus por essa mulher. Aplaude ela. Agora eu gostei, olha aí. A irmã Roseta criou o rock and roll. Que seria de nós, meus irmãos? Olha que bênção. Sister Roseta, ela criou o que a gente conhece de gospel, ela é a grande precursora do rock and roll, do rhythm and blues, tudo essa mulher aqui. Então, assim, serva de Deus, talentosíssima, pegou o talento dela para a glória de Deus. Que Deus te use nas praças contemporâneas, que Deus te use nas praças de trabalho, que Deus te use no lugar do comércio, da economia. Nós poderíamos falar da Cruz Vermelha, nós poderíamos falar, meus amados irmãos, de Martin Luther King Jr. Nós poderíamos falar, então, o seu lugar de trabalho é um lugar de testemunho. Foi isso que nós estudamos nessa conferência. Nós vimos tantos, quantos foram abençoados nos debates, nos painéis, nas oficinas. Não foi legal? Foi isso que a gente viu aqui. No seu trabalho, cada um de nós, não é só na sinagoga que tem que influenciar, é na praça também que tem que influenciar. É onde as pessoas estão trabalhando. Então, a Bíblia fala de mulheres trabalhadoras. A primeira convertida da Europa foi uma mulher chamada Lídia, que é caracterizada por ser vendedora de tecido púrpura. Dorcas foi uma mulher de Deus, líder na igreja nascente. Ela costurava, ela era fashionista, ela era fashion, ela morreu, as mulheres mostravam as roupas que ela costurava, olha como é que ela fazia. E aí Deus ressuscitou ela para ela costurar mais. Louvado seja Deus! O mundo precisava do talento de Dorcas mais um pouco. O mundo precisava do testemunho de Dorcas de excelência. Febe é a única mulher na Bíblia chamada de patrona. Essa mandava, hein, meus irmãos? Patrones, que significa coloca os outros de pé. Foi a mulher que sustentou o apóstolo Paulo no ministério, parte do seu ministério. Romanos 16, verso 1 e 2. Uma mulher que tinha posses e que trabalhava e que colocava generosamente a serviço do reino de Deus. Poderíamos falar das artes. Joana Lombardo, a grande artista suíça, filha de pastor, que inovou em técnicas de pintura. O Edvard Munch, luterano, em Oslo, na Noruega, grande nome do expressionismo. Van Gogh, que começou seminarista para ser missionário. Van Gogh era meio maluco, mas homem de Deus, meus irmãos. Van Gogh, impressionista. Quantos retratos? O retrato mais bonito que tem da última ceia de Jesus, na minha opinião, de Van Gogh, é Jesus como um garçom servindo as mesas. Café, no terraço do café à noite, chama o quadro. E é Jesus como um garçom servindo as mesas. É tão legal essa releitura do Van Gogh. Então, meus amados irmãos, eu quero te dizer, use o seu talento para a glória de Deus na praça. Para todo tipo de pessoa, todo tipo de pessoa. Dê um abraço mais largo nas pessoas. Dê um sorriso. Tem jovem que eu não entendo. Eu entendo um velho chato, eu entendo. A pessoa vive uma vida infeliz, só decisões erradas. Você espera colher o que na vida? Maltratou todo mundo, xingou todo mundo, vai ficar um velho ranzinza. Agora, um jovem está no começo da vida, já muitas vezes triste. Sabe quantas? Eu estava lendo um livro essa semana. Quantos sorrisos uma criança dá por dia? 400. A criança já nasce rindo, não é assim? Sabe quantos sorrisos um adulto dá por dia? 20. Em algum momento entre a infância e a vida adulta, a gente perde 380 sorrisos. Está repreendido. O que acontece com a gente? Não, nós somos um povo feliz. A alegria é fruto do Espírito. Sorria para alguém na praça. Para você receber todo tipo de gente, você tem que ser uma pessoa mais agradável. Deixe de ser desagradável. Deixe de ser uma pessoa que chega, você não consegue falar uma coisa boa. Você já chega falando coisa ruim, já chega reclamando o tempo inteiro. Todo mundo feliz, vai comer, sobremesa, você chega. Minha tia está doente com pus escorrendo no braço.
O cara com pudim, ele te olha assim, ó. Já viu, gente, assim? Na hora de dar comida, a pessoa começa a falar de doença, de infecção. Não, meu cachorro está com furúnculo. E a pessoa toda feliz ia comer ali um doce. Então, deixe de ser desagradável. Paulo, ele recebia todo tipo de pessoa. Quem quer ser uma pessoa mais acolhedora, mais hospitaleira? Para influenciar nas esferas, a igreja tem que ter o dom da hospitalidade. É um dom. Acolher. As crianças queriam ficar perto de Jesus. As crianças queriam ficar perto de Jesus. Elas corriam para abraçar Jesus. Porque Jesus cativava. Você é o sal da terra. E o sal dá sede de Deus nas pessoas. Você tem o perfume de Cristo, o aroma de Cristo na sua vida. Então, onde você chega, ali tem um embaixador do reino de Deus. Ali tem uma mulher cheia da presença de Deus, que vai fazer diferença. Mude o clima. Seja aquela pessoa que usa a boca para falar uma coisa positiva, que muda o ambiente. Mude o clima da sua família. Mude o clima das praças que você entrar. Sabe? Quando você chegar, faça como... Olha o apóstolo Paulo. Recebeu, abraçou, falou de Jesus. O problema é esse. Para fechar esse ponto, tem muitos jovens que usam o dom só para si. Usam o talento só para si. Tudo é para você. Você é super talentoso. Se você quiser, você convence vampiro doar sangue. Você tem uma habilidade, você é uma pessoa persuasiva. Só que você só usa isso para si. Você não usa isso na praça. Você não usa para abençoar. Que Deus mude os nossos corações. Amém, queridos? Que Deus transforme a nossa vida. Minha mãe sempre falou isso para mim. Sempre falou isso para mim. Filho, eu fui alfabetizado. Minha mãe me alfabetizou de 4 para 5 anos. Então, minha mãe alfabetizou em casa. Eu ficava, bebi, bobu. Minha mãe, aí eu ficava fazendo meu próprio jornal. E eu comecei a escrever, comecei a ganhar prêmio. Com 7 anos na escola, eu ganhei prêmio, ganhei concurso de redação do Banco do Brasil, Assis Chateaubriand, todo o ensino médio do Brasil, fui finalista, ganhei o diploma. Então, minha mãe sempre falava, filho, você tem que usar o seu dom para a glória de Deus. Você aprendeu a escrever, você escreve bem, você tem um talento, use isso para a glória de Deus. Use isso para escrever coisas que vão abençoar a vida das pessoas. Usa isso, escreve livros que as pessoas vão entender. Não fica escrevendo só coisa que ninguém entende. Escreve coisas para as pessoas entenderem, abençoar. Não se torne nunca pedante, filho. Não deixe o conhecimento tornar você um homem soberbo. Minha mãe sempre me ensinou isso. Usa para abençoar. O apóstolo Paulo estava na praça abraçando as pessoas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você cumprimente, que você nunca distrate ninguém. Isso não é a ação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Que você nunca humilhe ninguém. Que você nunca faça isso. Nunca esvazie a humanidade de ninguém. Porque quando você acolhe o estrangeiro, quando você visita o que está preso, veste o que está nu, dá de comer, dá de beber ao que está faminto e sedento, você está fazendo isso ao próprio Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Rei que vive para sempre. Ele vive, amém, queridos? Ele lavou os nossos pés. Ele deu exemplo. Paulo chega no 3º lugar, a filosofia. Verso 18, penúltimo, gente. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Agora, Paulo, ele falou na sinagoga com os crentes, ele falou na praça com todo mundo, no trabalho com todo mundo. Agora, ele está falando muito. Leva ele para falar com os inteligentes. Paulo arrebentou os epicureus e os estoicos. Paulo era versado em filosofia. Paulo, é só você ler as cartas do apóstolo Paulo. Os textos mais importantes escritos. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como nós cremos enquanto igreja. Meus amados irmãos, Paulo, ele conversou, não dá tempo aqui, o tempo está avançado, vai virar uma vigília, louvado seja Deus. Mas, diz assim, que ele estava ali anunciando, e alguns filósofos epicureus discutiram com ele, começaram a perguntar, o que é isso que você está dizendo, tagarela? Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Aqui tem uma curiosidade. É como se, eles falam que Jesus e a ressurreição, como se fossem 2 divindades. Ele está ensinando uns negócios estranhos sobre um tal de Jesus e uma tal de ressurreição. Como se fosse uma, sabe, 2 entidades. Eles não estavam entendendo o que Paulo estava falando sobre Jesus. Eles só tinham a categoria idólatra para pensar em tudo.
E o apóstolo Paulo estava conversando. Eu quero te dizer que Deus pode te usar poderosamente no meio da ciência, da universidade, das escolas, da educação, no mundo das ideias. A fé cristã alterou o curso do mundo. O lema da Reforma Protestante é post tenebras lux. Depois das trevas, a luz. Por quê? Porque alfabetizamos as nações. Porque todas as pessoas, ensino público, todos têm que aprender a ler e escrever. Todos têm que ler a palavra. Amém, queridos? Todos têm que ler a palavra. A palavra não tem que estar acorrentada. Então, Lutero traduziu para o alemão. A igreja começou a traduzir para ser compreensível o que está sendo ensinado e falado. Não é impor pelo medo. Não é impor, manter pessoas na ignorância. Não conhecereis a verdade vos libertará. As taxas de alfabetização no início do século XX, nas nações protestantes, eram completamente superiores a qualquer outras nações. Por causa da ênfase no estudo. A Reforma Protestante foi um movimento universitário. Então, estude. Descongele o teu cérebro. Amém, queridos irmãos? Você não deixa o seu cérebro em casa para vir adorar a Deus. Não. Amar a Deus de todo o coração, alma e todo entendimento. 65% dos vencedores do Prêmio Nobel foram cristãos. O que isso significa? Nada. Significa só que tem gente que fala, não, cristão é burro. Não, então você só fala isso, 65% é no cristão. Então, pelo menos isso serve esse dado. Quer dizer, legal, né? O cristão não tem medo da ciência. O cristão criou a ciência moderna. Todos os ramos científicos principais na modernidade, a própria universidade. Põe aqui outra imagem aqui, olha só. O símbolo das universidades, até hoje, ó, Princeton, o de laranja ali, ó, tem uma Bíblia aberta ali dentro, ó, Antigo e Novo Testamento. Harvard apelou, ele meteu 3 Bíblias, louvado seja Deus, olha lá, 3 Bíblias. Escrito verdade. Harvard era um pastor, né? John Harvard, um pastor que concedeu um fundo que foi o embrião da universidade. Foi a primeira gráfica de livros nas Américas. E o primeiro livro impresso na prensa de Harvard foi o inário para cantar na igreja de salmos e hinos. Olha que bonito. O primeiro livro impresso nas Américas foi um livro para cantar hinos de louvores a Deus. Oxford, a Bíblia aberta lá. Ó. Cambridge tem a cruz, a Bíblia aberta. Então, a fé cristã fundou as universidades. Próximo, olha aqui. No próximo imagem, eu escrevi um texto uma vez que ele caiu na prova no vestibular. Louvado seja Deus, olha isso. A Unesp, olha lá, caiu um texto 1, um texto do Michel Foucault, e embaixo o meu texto, um texto que eu publiquei na imprensa. Nem eu sei fazer essa questão. Olha que benção, meus irmãos, olha aí. Os alunos tinham que comparar os nossos textos, Foucault, com o pensamento de Davi Lago e Foucault, olha que benção. E fazer a questão. Gente, eu nunca imaginei isso na minha vida. Me mandaram isso daqui. Todo semestre me mandam. Saiu agora no Fundeb. Teve texto meu que caiu na prova. As 15 questões da prova de IBMEC de língua portuguesa foram baseadas num texto que eu publiquei. Então, assim, preste atenção no que eu estou falando, que cai no Enem. Mesmo que você não converter, pelo menos você deixa de ser burro desse jeito, você vai para o céu. Não vai para o céu, mas pelo menos você vai para estar na faculdade. Deixar de ser um animal. Olha aqui. Gente, estou brincando, tá? Tô brincando. Quem não me conhece não fica escandalizado, não. É só para os jovens rir, gente. São 10h20, olha aí. 10h20 você está na igreja. Louvado seja Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Olha aí. Ó, eu nunca imaginei isso aqui na minha vida. Eu fui líder de adolescente, líder de universitário. Eu ficava orando para os meninos passarem no vestibular. Nunca na minha vida. Nunca. Do fundo do coração. Eu imaginei um texto meu. Eu nunca vi um pastor falar uma coisa dessa. Nunca vi esse exemplo em nenhum livro. Só que eu quero te dizer que se você for fiel ao seu chamado, quem está entendendo? Fazer aquilo que Deus está te mandando fazer, multiplicar o talento que Deus colocou na sua vida, você não imagina o que Deus pode fazer. Você se torna um pioneiro na sua área. Olha aqui a próxima imagem. Tem os números, olha lá, 69.029 inscritos, disputando 7.690 vagas no vestibular de 2022. Tem mais uma? Eu não lembro se tem uma última imagem. Acabou, tem a próxima? Não tem? Não tem. Não tem. Então, em nome de Jesus, Deus vai levantar uma geração aqui de cristãos estudiosos, amém? Cheios de Deus.
Você pode abrir sua mão, quero orar por você que tem essa vocação. Deus, levanta aqui professores, docentes. Ó Deus, levanta aqui pessoas com ideias novas, estratégias do alto, para enfrentarmos os problemas, para a gente posicionar diante dos epicureus, dos estoicos, de mensagens que, ó Deus, não são reveladas pelo Senhor. Que possamos pregar a palavra, que possamos mostrar o sentido que só o Senhor dá para a nossa vida. Olha quem está em crise de pensamentos, olha quem está com conflito, com sofismas, que a luz da tua palavra brilhe nesses corações em nome de Jesus. Olha jovens que dizem, eu não quero estudar. Olha jovens que cresceram numa casa onde foram desestimulados. Caia por terra todo o mal em nome de Jesus, todo bloqueio, todo trauma está repreendido em nome de Jesus na sua vida. Você é livre para estudar, você é livre para crescer, livre para entender a palavra, conhecer a palavra, fazer a sua graduação, fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado. Você vai trazer o primeiro título de doutor para a sua família, para a glória de Deus. Você vai ser um pioneiro na sua casa. Você vai construir um novo caminho. Nós oramos, nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Mais uma vez, aplauda aí o nome do Senhor, meu irmão. É tempo da gente influenciar, meu irmão. Quem recebe essa palavra essa noite, de verdade? Influenciar. Então Paulo chegou lá para os epicureus, para os estoicos. Estuda a história de Agostinho, Kierkegaard, Pascal, grandes homens, mulheres de Deus, que foram usados poderosamente para conversar com ideias. Agora, não é o conhecimento que salva, é Jesus que salva, amém? Jesus é o conhecimento de Deus. A Bíblia diz em Colossenses, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus, pertencem a Cristo Jesus. Agostinho dizia assim, a verdade, onde ela estiver, pertence a Cristo. Porque Cristo é a verdade. Então são os tesouros do conhecimento. Então, o conhecimento, a sabedoria e o conhecimento é sófos e gnoses. Conhecimento e sabedoria. Conhecimento é conjunto de informações teóricas. E a sabedoria é o conhecimento na prática, amém, queridos? É na prática, aplicar. Então, o que é conhecimento? Saber que tomate é fruta, esse é conhecimento. O que é sabedoria? É não colocar tomate na salada de fruta, amém? Aí é a prática. Então, Deus quer te dar não só um conhecimento teórico, Ele quer derramar sabedoria sobre a sua vida também. Sabedoria para conversar. Quantas pessoas, esse negócio da salada de fruta é o Felipe Vilela que me ensinou. Deus abençoe a vida do Felipe Vilela. Quando eu ando no corredor da faculdade, muitas vezes eu vejo pessoa inteligentíssima, a cabeça cheia, mas o coração vazio. Uma pessoa sem amor, se torna uma pessoa arrogante. Paulo não. Paulo estava falando na praça, agora está aqui debatendo com os filósofos. Eu queria saber que conversa que foi essa, né? Não tem aqui a conversa, mas ele... Agora a gente vai ter o discurso na última parte, que agora ele vai para o Areópago. Paulo fala na sinagoga, Paulo fala na praça, na ágora, Paulo fala na filosofia, e agora ele vai falar no Areópago. O Areópago é a instância cívica, política, institucional. Areópago é colina de Ares. Ares é o mesmo deus Marte, né? O deus da guerra. Na cultura greco-romana muda o nome deles, então algumas bíblias falam colina de Marte, ou colina de Ares. Mars Hill, colina de Marte, colina de Ares. Então, aqui o apóstolo Paulo foi chamado para falar, é o conselho nobre da cidade. Aí aqui tem muitos pormenores, tinham várias instâncias políticas, igual tem, não tem Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, tribunais, existia toda uma nomenclatura política, eclesia, igreja, era uma dessas assembleias políticas. Mas o Areópago era um lugar com conselhos, era um lugar nobre, e Paulo é chamado para discursar no Areópago, para a cidade inteira. Tanto é que o discurso é endereçado aos atenienses, agora Paulo está falando para a cidade. Eu quero dizer que Deus vai te usar para falar na sinagoga, na praça, na escola e para cidades inteiras, amém? Para a cidade. Agora ele está falando atenienses. Ele agora está falando para uma cidade inteira. Ele tem uma mensagem, o evangelho tem uma mensagem para a família e tem uma mensagem para a cidade, para o país inteiro. Esse é o evangelho de Jesus. Ele pode transformar a sua vida, ele pode transformar a sua rua inteira, ele pode transformar a sua escola inteira, ele pode transformar todas as pessoas.
E lá eles perguntam, podemos saber que novo ensino é esse? Então, o apóstolo Paulo, eu vou destacar 4 coisas bem rapidinho para a gente orar. Aqui tem muita coisa que Paulo faz, é muito rico esse texto, mas apenas alguns pontos. Primeiro, Paulo ele cita os poetas daquela cidade, ele conhecia aquela cultura. Então, ele mostra aqui uma atitude muito importante da igreja. A igreja não tem que ser alienada, ignorante, você não tem que ser uma pessoa. Não, ao contrário, você vai provar as coisas e vai reter o que é bom, reter a luz da palavra. Reter a luz da palavra. Ele cita 2 frases de poetas deles. Nele movemos, vivimos, existimos, pois somos descendência dele, como disseram os poetas de vocês. Então, Paulo ele faz um esforço aqui, genuíno, real, amoroso, e ele mostra um conhecimento do repertório cultural deles. Por exemplo, noutra passagem em Coríntios, ele fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Esse é um provérbio pagão que Paulo cita. Jesus citou um provérbio. Vocês me dirão aquele provérbio: médico, cura a ti mesmo. Esse não é um provérbio do povo judeu. Esse provérbio que Jesus cita também é um provérbio, muito provavelmente grego, que Jesus cita ali na sua conversa. Paulo vai citar também na carta de Tito, como disse os profetas de vocês, ó cretenses sempre mentirosos, que é o famoso paradoxo de Epimênides, um texto conhecidíssimo, estudado até hoje em filosofia. Paulo cita no capítulo 1 da carta de Tito. Então Paulo tinha conhecimento. Então você não tem que ter medo de conhecer, de dialogar com a cultura. Aliás, isso é desejável se nós queremos salgar, amém, queridos? Iluminar aquele ambiente, aquele lugar. Ele fala, olha, vocês podem estar dando um uso errado para a arte de vocês, mas não é que a arte em si mesma é maléfica. Ele fala, vocês estão usando a arte e a engenharia humana para construir ídolos de ouro, de prata, de pedra, que não podem salvar vocês. Quem está entendendo? Mas Paulo não está criticando a arte em si, está criticando o uso errado dessa arte. Pelo contrário, está chamando para perto. Ele vai identificar o vazio de Atenas. Olha, eu vi que vocês têm um monte de ídolo, até o altar para o Deus que vocês não conhecem. É justamente o que eu conheço. É justamente esse Deus que vocês não conhecem que eu conheço, o Deus desconhecido de vocês. Aliás, outras culturas é atestado que tem altares semelhantes, inclusive dos povos originários tem vários semelhantes, culturas que reconhecem ali um vazio, o que eles não entendem. Então, os apologetas, os que estudam sobre a apresentação razoável da fé cristã, a defesa da fé, chamam isso de ponto de contato. É quando você estabelece um ponto de contato, como Jesus faz com a mulher samaritana. Me dá uma água, não é isso? E a partir de uma conversa da água, vai para o assunto da água viva. E aquela mulher vai ser salva. Então, eu também oro pedindo a Deus, sobre todos nós, sabedoria do alto nas conversas. Tiago fala assim, se você precisa de sabedoria, pede a Deus sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria para conversar. Deus vai usar a sua vida. Amém, queridos? Paulo, ele vai, então, identificar as lacunas, ele vai apostar na base humana comum. Ele fala, de um só homem surgiram todos os povos, Paulo argumenta. Porque ele estava sendo acusado de ser tipo assim, um colonizador. Ele está anunciando deuses estranhos. Ele fala, eu não vou anunciar um Deus estranho, eu vou falar desse Deus que vocês já adoram, mas vocês têm um conhecimento, vocês estão tateando. Eu vim jogar mais luz nesse escuro de vocês aqui. Eu não vim impor um Deus de fora, não. Esse Deus já se revelou a vocês aqui. Só que se revelou uma parte. Eu tenho algo a mais para falar sobre esse Deus que se revelou em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, amém, queridos? Eu não vim impor nada para vocês, não. Eu vim conversar sobre esse altar que tem aqui. Não sou eu que coloquei, vocês que colocaram. Vocês não reconhecem que tem um Deus desconhecido? Vamos conversar sobre esse Deus. Então, quem está entendendo? É uma abordagem inteligente, é uma abordagem amorosa, é uma abordagem honesta, é uma abordagem transparente. Ele vai para uma conversa. Isso é transformar, não é impor, não é na força da espada. Jesus nunca chamou cruzados, ele chamou crucificados. Pegue sua cruz e siga-me. Ele chamou um povo para amar, um povo para se entregar. Agora, Paulo confrontou. Paulo falou, Deus exige o arrependimento. Ele era polido, ele era educado, mas ele falou, Deus deu provas disso a todos, ressuscitando esse homem dos mortos. E agora exige que todos, em todo lugar, se arrependam. Porque todos pecaram, todos são chamados ao arrependimento.
E aí ele não teve medo. Hoje tem pessoas que também só querem falar, e só querem ficar sempre tudo bem, e nunca chama a pessoa para uma mudança de vida. Aí não vai fazer diferença o evangelho, porque se torna um evangelho, entre aspas, domesticado. Quem está entendendo? Você se torna docilizado, fala só o que a pessoa quer ouvir, não quer ofender, fica com medo. Não, Paulo foi educado, mas Paulo falou a verdade. Ele disse, olha, nós temos que nos arrepender, todos nós somos egoístas, todos nós somos orgulhosos. Na carta de Timóteo ele vai dizer, eu sou o maior dos pecadores. Imagina Paulo, que concordou com a morte de Estevão, que foi apedrejado, morreu na frente dele, ele concordou, Saulo de Tarso. Então, o apóstolo Paulo, ele colocou a exigência de transformação. O evangelho chama para uma transformação, amém, queridos? Transformação das nossas vidas. Eu quero encerrar falando aqui da repercussão, que é a repercussão que continua existindo para todo mundo que você lançar a palavra, seja na sinagoga, seja na praça, seja na escola, na filosofia, seja no Areópago, na política. Primeiro, alguns zombaram. Tem pessoas que vão rir. Tem pessoas que, quando ele falou da ressurreição dos mortos, eles acharam demais. Não, ele está falando demais. E foram embora, viraram as costas. A primeira resposta é a rejeição. Tem gente que vai rejeitar. Jesus falou, vocês vão ser rejeitados por minha causa. Vocês vão ser perseguidos por minha causa. O irmão vai entregar o irmão à morte, o filho vai se rebelar contra o pai vai entregar o filho, olha que covardia, por minha causa. Todos odiarão vocês por minha causa. Então, número 1, tem pessoas que vão rejeitar, você não está enganado. Você não tem que ficar enganado. Você tem que, Pedro fala, não estranhe a aprovação. O que você tem que estranhar? O dia que você abrir a revistinha da Mônica, o Cascão tomar banho, tem uma coisa diferente. Não, peraí. O dia que você escutar uma música do Djavan, fizer sentido a letra. Peraí, agora tem uma coisa diferente, peraí. O dia que você ligar a televisão, peraí, o Palmeiras campeão mundial? Não, agora aconteceu alguma coisa diferente. Não vai acontecer, né? Porque se acontecer, seria uma coisa, né? Seria uma coisa diferente. Agora, o cristão sofrer, isso é esperado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Palmeirense, não fica triste, não. Nós vamos orar no final aqui. Minha mãe é palmeirense, ela está triste, gente. Minha mãe, tadinha, minha mãe está triste. Eu sou São Paulino, é outra história, mas minha mãe está chateada. Minha mãe está chateada. Agora, não estranhe. Número 1, tem gente que vai virar as costas. Tem gente que vai virar. Sabe o que você faz? Continua orando por essa pessoa, continua clamando por ela, continua jogando a semente. 2, tem aqueles que interromperam. Paulo falou muito, depois a gente escuta mais. Quer dizer, eles não zombaram de Paulo, mas falou, por hoje chega. Às vezes você vai ser usado por Deus para jogar semente, outro vai regar. Quem está entendendo? Aí Deus usa uma outra pessoa para trabalhar, e um dia alguém vem com a ceifa e aquela alma vai ser colhida para a glória de Deus, a colheita. Às vezes você vai colher o que outro regou, às vezes você vai regar o que outro plantou. Então tem pessoas que estão em tratamento, tem pessoas que você tem que ter essa consciência. Peraí, eu estou às vezes regando, eu estou jogando mais uma semente. Eles, Paulo, tá bom, depois a gente escuta mais, tá bom. Não rejeitaram, não aceitaram, suspenderam, uma aporia, chegou num impasse. Depois a gente escuta mais. Só que o texto termina dizendo assim, olha que legal, termina dizendo assim, mas teve aqueles que acolheram. Olha que bonito. Verso 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Teve um grupo que estava ali no Areópago, ouvindo Paulo falar sobre o Deus desconhecido, sobre todas essas coisas. E no final eles se juntaram. Paulo, nós queremos Jesus na nossa vida. O que a gente tem? A gente tem que se arrepender. Paulo, isso está queimando. E eles chegaram e começaram a falar com o Paulo. E é tão maravilhoso que duas dessas pessoas, entre essas pessoas, duas, sabemos o nome. Dionísio, o Areopagita. Ele era membro do Areópago. Era um homem que fazia parte do conselho da cidade. Um pagão, ouviu o evangelho. E Dionísio, que é o nome do deus do vinho, na cultura greco-romana, Baco, Dionísio, ele se entregou a Jesus Cristo de Nazaré. Ele se entregou. E outra mulher chamada Dâmaris, que era de alta posição, a socialite de Jesus, amém, queridos? A mulher de alta posição. Ela chegou lá, imagina a Dâmaris chegando. Apóstolo Paulo, eu gostei. Eu gostei. Ela chegou, a Bíblia faz questão, é legal, faz questão de dizer que uma mulher de alta posição,
Ela ouviu o evangelho, falou, isso eu nunca ouvi em lugar nenhum. Já viajei o mundo inteiro, fui na Semana da Moda de Esparta, Semana da Moda de Atenas, conheço os festivais de Corinto, os Jogos Olímpicos de Corinto, eu estou por dentro de tudo que está lançando em Roma, de tendência de sandálias, sei tudo. Sei, conheço a Britânia, conheço, só que isso aí eu nunca ouvi. Paulo, que mensagem é essa? Eu quero Jesus. Eu me arrependo também, e foram incorporados. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus nos use para tocar as esferas do Brasil hoje. Amém, queridos? Que você abra suas mãos, que você seja usado para ganhar religiosos, não religiosos, filósofos, trabalhadores, políticos, conselheiros, gente importante, gente simples. Que Deus use a sua vida. Deus, nós te louvamos por essa conferência Esferas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado a Deus, porque o Senhor pode nos usar. Obrigado, Senhor, apesar das nossas limitações. A nossa oração essa noite, usa-nos. Queremos, ó Deus, multiplicar os nossos talentos. Olha quem está triste aqui, às vezes, essa noite, vindo de um semestre difícil, vindo de um semestre complicado na escola, na faculdade, na família, no namoro. Mas nós oramos em nome de Jesus. Quebra toda tristeza na nossa vida essa noite. Todo desânimo, toda palavra de desânimo, toda palavra contrária. Abençoe-nos, ó Deus, nós te pedimos. Enche-nos com teu Espírito Santo, para que possamos salgar a terra e iluminar o mundo. Para a tua glória nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém e amém. Deus abençoe.